Sua Bíblia e abra em Efésios capítulo 3. Vamos ler, ainda de pé, vamos ler Efésios 3. Eu quero ler os 21 versículos. Nós estamos pregando toda essa carta de Efésios e nosso tema é de volta à essência do ser igreja, e essa carta fala muito sobre aquilo que é essencial para ser igreja. E o texto diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Nós precisamos dessa ação sobrenatural do Espírito do Senhor, para que nós não venhamos apenas a compreender a letra de uma maneira que isso não chegue à vida. Nós precisamos da Tua palavra na nossa vida, transformando a nossa maneira de viver. Por isso que nós buscamos o Senhor, para termos uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, abençoa-nos com essa palavra para a Tua própria glória, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Meu irmão, você conseguiria imaginar como é que estaria assim o seu humor? Pensa, se você estivesse preso há 4 anos sem julgamento, sem nem ter sido julgado, sua questão nem foi devidamente julgada. 4 anos, como é que estaria a sua esperança? Como é que estaria a sua visão de mundo? Como é que estariam suas expectativas? Do que é que você estaria falando? O que você estaria fazendo na prisão? Porque essa é a condição na qual o apóstolo Paulo escreve essa carta. Ele estava preso em Roma e ele não me parece em nada, irmãos, desanimado nessa carta.
Ele não me parece nada sem esperança. Pelo contrário, ele escreve para animar os efésios e para animar os, como é que eu chamo, os novacachoeirenses, né? Para animar os belo-horizontinos, para nos animar hoje. Ele escreve para dar ânimo para a igreja, para direcionar a igreja de Cristo lá na região dos Efésios, também a nós. E é estranho, porque ele está na prisão e ele não menciona assim, os seus desejos, né, de liberdade. Pensa, você escreve para pessoas que te conhecem, de repente você podia falar, que bom, eram aqueles tempos em que a gente fazia isso ou aquilo, eu queria poder fazer isso de novo. Mas ele não está aqui descrevendo os seus desejos, mas ele fala de uma causa. E o Martin Luther King, né, atribui a ele uma frase que é a seguinte: se um homem não tem uma causa pela qual morrer, ele não tem uma razão pela qual viver. Eu acho que é verdade. Se ele não tem uma causa, se não tem alguma coisa na sua vida pelo qual você estaria disposto a morrer, então a sua vida está um pouco sem sentido, sem propósito. E eu vejo isso também aqui nessa carta. E ele diz assim: por esta causa eu sou prisioneiro. E ele diz: eu não sou prisioneiro dos romanos. Não sou prisioneiro dos judeus, não sou prisioneiro dos romanos. Eu sou prisioneiro de Cristo. Porque ele está vivendo aquilo que ele prega, né? Todas as coisas igualmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele chama os efésios para entender que a prisão dele, ele diz: não tenham vergonha do fato de vocês serem uma igreja filha de um presidiário, porque eu estou preso por causa do evangelho, e isso devia e deve ser um motivo de glória para vocês, de honra, para todos nós, é uma honra ser prisioneiro de Cristo. Então não desfaleçam. E lá em Roma, ele vai escrever não somente aos Efésios, mas ele vai escrever também Colossenses, uma carta quase gêmea, né, de Efésios, também escreve Filipenses, escreve para Filemon. E qual é então, afinal, essa causa? Qual é a causa que ele menciona? A causa que ele está dizendo aqui é a causa de que todos, em todo lugar, conheçam o Evangelho de Cristo. Essa é a causa que norteia a vida dele e coloca a vida dele para cima, e pela qual ele não está tecendo 1000 reclamações, mas antes ele tem para dar para aqueles que estão do lado de fora. Essa causa, irmãos, é aquela que nós explicamos aqui, que o apóstolo Paulo, né, explicou no capítulo 1, aqui, essa causa que mostra que nós somos eleitos em Cristo, que nós somos santificados em Cristo, que nós somos predestinados em Cristo, que nós somos conduzidos para o louvor da sua glória, nós somos perdoados por Ele, nós somos abençoados com sabedoria e com prudência, nós somos feitos herança de Deus, nós somos habitados pelo Espírito e feitos a sua própria igreja, a igreja de Cristo, que é nada mais, nada menos que o corpo do Senhor Jesus. Também no capítulo 2, ele nos ensina que no Evangelho de Cristo, aquela dupla separação, havia uma dupla separação, separados de Deus e separados uns dos outros. Essa dupla separação foi transformada em dupla reconciliação, porque o Evangelho reconcilia Deus com os homens e reconciliou as pessoas também, reconciliando os gentios com os judeus, formando não apenas um novo povo, mas uma nova humanidade, porque são pessoas agora transformadas pelo poder do Espírito Santo mediante a palavra de Cristo. Essa nova humanidade então é representada pela igreja, a qual não é o povo de Cristo, né? Mais do que isso, é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Não foi pelas obras dessa igreja, mas pelas obras de Cristo, mas foram salvos para as obras. Ele, irmãos, a gente viu no capítulo 2, ele nos libertou do mundo, nos libertou da carne, nos libertou do diabo, e sendo o corpo de Cristo, nós somos ressuscitados com Ele, e nessa ressurreição nós já estamos assentados com Cristo na glória, é uma garantia maravilhosa, e nós estamos em obras porque o Senhor está construindo essa igreja dia a dia,
sobre a pedra angular, nos fazendo edifício de Deus, um edifício vivo. Essa pedra, estamos sendo construídos sobre a pedra angular, que é o Senhor Jesus, né? A pedra que dá ângulo para a construção. E essa casa que ele está construindo, que somos nós, é a habitação de ninguém menos do que do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas na pessoa do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo chama isso de resumo. Como resumidamente acabei de falar para vocês, capítulo 1 e 2, irmão. Isso aqui é o resumo do apóstolo Paulo. Se você quiser ver o completo, leia Romanos. Aí você vai ver, né? Até o capítulo 11, você vai ver todos os detalhes desse evangelho, e ele termina com aquela palavra que eu li aqui, ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus caminhos, impenetráveis seus... Quem conheceu a mente do Senhor, quem deu a Ele alguma coisa para receber dele de volta, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, irmãos, por esta causa que o apóstolo Paulo menciona, e ele está preso, mas é por amor que ele diz que ele está preso, por amor de vós. E eu não sei se você junta uma coisa com a outra, mas você precisa saber que essa prisão do apóstolo Paulo começou em Jerusalém. Ela começou, se você lembra de Atos, ele foi preso, foi para Jerusalém, ele chega em Jerusalém e ele se encontra com os apóstolos. E os apóstolos ouvem o seu testemunho e dizem: Paulo, nós cremos, Paulo. Nós cremos que você é de Deus, nós cremos que a mensagem é de Deus, nós cremos. Eles já tinham tido uma experiência, Pedro teve uma experiência tremenda na questão de Cornélio, quando Deus deu a ele uma visão, falou, mata e come, sabe, baixando no lençol como os animais impuros, ele falou, não, eu sou judeu, não me meto com essas coisas impuras aí não, jamais. E Deus fala, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. O apóstolo Pedro vai lá na casa de Cornélio, porque logo que ele acorda tem alguém batendo na porta, dizendo que Cornélio teve uma visão de anjos que era para ele ir lá. Ele vai lá todo ressabiado e vê que Deus de fato está chamando os gentios para a aliança, tanto que eles são tomados pelo próprio Espírito Santo, e ele fala, não tem como negar que os gentios também fazem parte da mesma forma que nós. Acontece, irmãos, que essa ideia era uma ideia assim, bastante obscura para a maioria dos judeus. Quando o apóstolo Paulo se encontra com os apóstolos, os apóstolos dizem assim, a gente acredita em você, Paulo. E olha, e o evangelho está só se expandindo aqui em Jerusalém. Muitos sacerdotes, inclusive, já obedecem à fé. Mas eles têm por certo que você é contra a nação de Israel, que você não faz parte desse evangelho, você está pregando outra coisa, e você é inimigo do povo de Deus. Então aqui, ó, quando você estiver no meio do povo aí, mostra que você é judeu para eles, porque eles não vão te aceitar com facilidade. Tanto é que quando eles veem que ele está lá, eles o arrebatam ali. Se não é a guarda romana chegar, eles tinham trucidado ele, pegam ele para matar mesmo. Arrebenta esse homem aí. E aí começa a prisão de Paulo, e ele fica esses 4 anos aí em prisão. Ele vai primeiro para Cesareia, fica 2 anos lá, depois vai para Roma, passa um tempo lá. Tudo isso, irmãos, por causa da própria igreja. A igreja não se levanta a favor de Paulo em nenhum momento lá em Jerusalém. Então tem um duplo sentido aí, por causa da igreja. Por quê? Porque ele está pregando um evangelho que é um pouco controverso para aquelas pessoas. E aí no verso 2 a 5, você vai ver que ele vai chamar esse evangelho de mistério. Que ele falou, esse mistério que eu descrevi há pouco. Que mistério, irmãos? Que mistério? Então, quer dizer que os crentes no passado não sabiam que os gentios seriam também chamados? Não, eles sabiam. Desde Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí nos Salmos, nos profetas, vários textos falando de todas as terras. Você pega Isaías falando disso. Eles, muitas vezes, eles ouviram que todas as nações seriam atraídas à verdade. Que o conhecimento de Deus cobriria toda a terra como as águas cobrem o mar. Só que tem um problema, o mistério era qual? É que eles achavam que os gentios iam ser convidados para a festa. Esse que é o detalhe. Eles não entendiam que eles eram chamados para
participar da aliança diretamente para ser povo. Quando mesmo aqueles que eram judeus convertidos no início do século ouviam isso, isso não batia bem nos ouvidos deles. Como assim? Então as pessoas que não são da geração de Abraão, que não são descendentes de Abraão, podem vir a ser herdeiros da mesma promessa? Isso é uma blasfêmia, esse negócio está errado. E esse é o mistério, mas que foi, não somente a Paulo foi revelado, ele fala que aos profetas e apóstolos. Os gentios não eram só convidados, nós, gentios somos nós, irmãos, todo mundo que não é judeu de nascimento. Você é judeu de nascimento, de pai, mãe? Não, então somos nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas 3:28 diz, dessarte não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí, se alguém aí, tipo, né, com todo respeito, aí o Ed René Kivitz, né, pegar um texto desse para pregar, talvez hoje ele venha dizer que isso aqui é Deus aceitando todos da mesma forma, que tudo é igual, não há diferença nenhuma. Vamos reformar também essa parte da Bíblia. Ele está dizendo aí que a Bíblia precisa de reforma. Loucura, né? É contra isso que a reforma lutou, mas a questão, irmãos, é que a gente não pega um versículo da Bíblia isolado e aplica tipo assim, então Deus está admitindo todas as pessoas, inclusive com seus pecados, permanecendo nos pecados. Não, então você não leu 1 Coríntios 6:9, que diz, ora, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele diz, tais fostes alguns de vós, porque a lista não está completa, pois se a lista estivesse completa, ele diria, todos vós fostes alguma coisa dessas aí, no passado. A questão, o mistério revelado é que Deus, de todos os povos, independente de raça, de cor, eu acho até ridículo a gente ficar falando em raça, porque só existe a raça humana, não penso que tem raça A ou B, mas de todos os povos, não importa gênero, se mulher, se homem, e ele fala se grego, se judeu, não interessa quem, ou que classe, coisas que os homens dão rótulos, né? De todos esses, que todos são pecadores, Deus faz um povo. Todos são admitidos como povo de Deus, mas não para permanecer nos pecados, mas para viver a nova vida. Deus reúne a todos, dá nova vida, então o crente tem um antes e depois na sua vida. Ele tem um antes de fracasso e um depois que é uma progressão de santificação, de glória em glória, de uma glória menor para uma glória maior, de acertar menos para acertar mais, de uma ação do Espírito Santo contínua, na qual nós não temos mais o desejo, nem queremos permanecer no pecado, mas ainda estamos sendo trabalhados por Cristo para sermos conforme Ele. E então, todos são iguais diante de Deus, né? E aí, Black Lives Matter, White Lives Matter, Yellow Lives Matter, todas as cores matter, todo mundo, todas as vidas importam, todos importam para o Senhor Jesus. Não um grupo, não outro grupo, mas todos igualmente são chamados para a restauração em Cristo e para viver uma vida, verso 6, co-herdeiros e co-participantes de todas as promessas de Deus, em um só povo, da salvação, participantes da salvação e da glória de Deus. E o apóstolo Paulo diz no verso 7 que ele é ministro desse mistério. É interessante duas coisas aqui. Primeiro que o ministro aqui é diácono, servo, aquele que serve. Nas definições lá dessa palavra no grego, no final, fala garçom. Eu até achei interessante, porque eu costumo falar que oficiais são os garçons da igreja. Eles estão aqui para servir aquela pessoa que às vezes está toda bonitinha, para lá e para cá, mas ninguém nota.
porque não é para ser notado mesmo, porque é para servir. E o apóstolo Paulo diz, eu sou diácono desse mistério. E o mistério aqui, irmãos, ele está um pouco que cutucando uma ideia que estava lá e que hoje em dia também aparece, a ideia de que o evangelho, o conhecimento de Deus é uma coisa misteriosa, que só as pessoas iniciadas que teriam acesso. Aquela ideia de que tem pessoas super espirituais que têm um contato com o divino, de tal maneira que eles, assim, de uma forma exclusiva e diferenciada, eles têm um conhecimento que você, reles mortal, não pode ter, a menos que você seja iniciado. Isso é mentira. Por quê? Eu vou provar aqui na Bíblia daqui a pouco, mostrando o que ele fala aqui. Ele está cutucando isso aí, dizendo que o mistério, esse mistério, essa coisa, esse conhecimento extraordinário, que ficou misterioso, de certa forma, para muitos no passado, é um mistério revelado, ele não é secreto. O tal mistério é revelado em Cristo. Quer dizer, o evangelho não é segredo. O evangelho é pregado com clareza. Deus quer que você conheça o evangelho, conheça a palavra, conheça a vontade dele. Tem gente que olha para a Bíblia como se fosse um livro de mistérios. Tipo aqueles livros de bruxaria, de encantamentos, né, que tem nos filmes aí, o povo atrás conseguiu um livro para fazer aquele feitiço do isso, daquilo. Tem gente que olha para a Bíblia como se fosse um livro assim de mistérios, de magia. Não, irmão. A palavra de Deus, ela é para você. Toda a escritura é inspirada por Deus. Eu tive a oportunidade de pregar aqui na quinta-feira, dizendo que ela é para ensino, ela ensina você a viver, ela repreende você, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Quer dizer, ela te ensina, ela te repreende, que quer dizer que ela te dá referência para você ver se as coisas estão ajustadas, ela corrige você se você sair do caminho, e ela te educa como um pai pega a criança pela mão, né? A palavra lá é da mesma raiz da pedagogia e tudo. Então, ele ainda fala aqui no verso 8, que todas essas coisas, que ele até resumiu antes, são as insondáveis riquezas de Cristo. Insondável é aquilo que não pode ser penetrável. Veja como ele faz um jogo de palavras. Espera aí, insondável. E ele diz que tudo isso aconteceu com um propósito, está no versos 9 e 10. Que propósito? Vamos ler o 9 e 10? E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, presta atenção nisso aqui. A finalidade pela qual Deus fez todas essas coisas e constituiu a própria igreja é manifestar aquilo que é tido como a insondável riqueza de Cristo. Manifestar, e é interessante, como é que pode manifestar aquilo que é insondável? Pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2,9 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. Então ele está dizendo, é misterioso sim, e continua mistério para aqueles que não creem, mas para aqueles que têm o Espírito de Deus, esse mistério não só é revelado, mas nós temos condição de proclamar, e nós vamos proclamar, aí que dá-se um bug aqui na nossa mente. Como assim? Para quem que ele fala que é para proclamar? Ele fala que é para proclamar para principados e potestades. Como assim principados? Sabe o que é principado e potestade? Ele está falando de seres espirituais que não são homens, né? Não é Deus, mas são anjos e demônios. Não, peraí, eu entendo que Deus constituiu a igreja para manifestar sua glória na terra, eu entendo que Deus nos fez assim, e nós proclamamos o evangelho como igreja, mas para manifestar diante de anjos e demônios, qual o propósito disso? Irmãos, o evangelho é maravilhoso diante dos olhos de anjos e demônios.
O Evangelho, a ação de Deus na nossa vida, o que Deus está fazendo em nós como igreja, faz anjo cantar, lembra? Faz anjo fazer pirueta. Os trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Daí a pouco os anjos estão tudo dando pirueta. Uhul! Porque, gente, como pode só Deus para fazer algo assim? Vocês conseguiram, porque na hora que o Jesus se faz homem, os anjos, pronto. Porque os anjos que caíram e se tornaram os demônios, eles não foram alcançados por essa graça. Os que caíram permaneceram na sua condição caída. A justiça de Deus se fez, e os anjos que permaneceram recebem a justiça de Deus, de santos permaneceram, continuarão diante da minha presença. E os que caíram foram destituídos, julgados de escada abaixo do céu. E os demônios também se surpreendem com Jesus, porque quando eles veem Jesus, lembra do legião? Todo demônios em pé de chinelo que você vai expulsar, a pessoa está endemoniada, você expulsar em nome de Jesus. Aí ele engrossa a voz e fala que é legião, para ver se você fica com medo, né? Eu sou legião, quem é você? Sou legião, né? Mas legião diante de Jesus, sabe o que legião faz diante de Jesus? Vendo de longe, vai lá depois ver, vendo de longe, correu, se prostrou e disse: Jesus, Filho do Altíssimo, o que você veio fazer aqui? Você veio destruir a gente antes da hora. Eu achei que eu tinha mais um tempinho, acabou para nós. Irmãos, o Evangelho na sua vida, a transformação que Deus está fazendo na sua vida, a obra de Deus em nós, a obra de Deus por meio da igreja, é um espetáculo para os seres espirituais, para os anjos e para os demônios, que cada um se escandaliza à sua maneira. Uns glorificam e outros se desesperam. E o Senhor faz transbordar e se manifestar até diante deles. Então, a manifestação do propósito de Deus na igreja mostra a todos, inclusive a esses seres espirituais, a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus. Multiforme, eu não consigo não pensar na multiplicidade de pessoas, como somos pessoas diferentes. Tem um centro aqui nessa diferença que foi colocado, para exemplo, aqui, judeus e não judeus, que Deus pega aquilo que era inconfundível, não dava para juntar, e Ele funde em um povo só. E está muito claro para nós aqui a beleza de Deus juntando todos os povos e não fazendo distinção entre um e outro. A igreja espalha essa proclamação e saqueia o inferno com essa proclamação. Mas por que a igreja pode tudo isso? Ela pode tudo isso, irmão? Com que poder, né, você perguntaria? Com que autoridade? Com que capacidade? Verso 11, por causa do propósito que a alcançou. Na verdade, não é a igreja em si mesma, mas é o Deus agindo na igreja. O propósito de Deus, muito claro como que Deus age por seu propósito particular, por sua vontade, por seu poder. Ele age fazendo com que nós nos tornemos igreja. Nós não tornamos igreja porque assim, quer saber? Acho que você é crente. Mas pela mão poderosa de Deus, como Deus entrou na sua vida decididamente para arrancar você do inferno, para arrancar aquele coração de pedra, colocar um coração de carne. Deus age com poder, energia. Na teologia a gente chama isso de monergismo, e ergo, né? Um só agindo, é o poder de Deus na sua vida que faz isso. Então, por causa do propósito dele, que ele estabeleceu em Cristo, e ponto final. Não tem conversa. Depois também por causa do acesso que a igreja tem, verso 12. Ela tem acesso a Deus pela fé, por isso que ela tem poder de fazer a vontade de Deus, por isso você tem poder para viver como Deus quer. Mas a igreja precisa de algo especial, que o apóstolo então faz uma oração. E é interessante, alguns dizem que ele estava começando a oração no verso 3, por esta causa e aí ele se interrompe, fala todas essas coisas, depois ele volta à oração, por esta causa eu me ponho de joelhos, verso 14, é uma oração de joelhos, essa postura diz alguma coisa. Você pode orar a Deus de qualquer forma, não precisa estar ajoelhado.
Mas a postura de joelhos, ela indica que o seu coração está humilde diante de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é que a oração de joelhos é mais forte, mas que há momentos em que nós nos prostramos diante de Deus, porque é uma causa tão importante e séria, então isso indica alguma coisa, tá bom? Então, a gente pode ler a Bíblia sentado? Pode. Às vezes eu peço para vocês ficarem de pé, por quê? Porque isso diz alguma coisa a respeito do respeito que nós temos para com a palavra que nós vamos ler. Orar de olhos fechados diz alguma coisa? Diz alguma coisa, porque diz que você está deixando de prestar atenção no que está ao redor para pensar somente em Deus. Não quer dizer que oração de olho aberto não tem o mesmo valor. Mas o orar de joelhos aqui, o que Paulo diz assim? Uma coisa eu quero pedir a Deus e eu faço isso de joelhos. E é interessante porque ele diz a quem ele vai pedir. O Pai de toda a família no céu e na terra. No céu e na terra? Família? Que família? Família de Deus. Família de Deus no céu? Sim, existe uma igreja que a gente chama igreja triunfante, que é a igreja que já está com Cristo. Lá estão nossos irmãos, né? Nós imaginamos aqui, você pode imaginar algumas pessoas que você sabe que morreram em Cristo e que estão nos céus e são a igreja triunfante. Já triunfaram, terminaram a carreira, guardaram a fé, já receberam a coroa. Essa é a igreja triunfante. E a outra igreja, que é a igreja do presente, que está aqui, é chamada de igreja militante. É aquela igreja que está na luta, como eu e você. Ele fala então, o Pai daquela igreja que está no céu, o Pai da igreja que está na terra, você tem que se lembrar que você tem um Pai celeste, a quem você recorre. E ele está recorrendo ao Pai celeste, meu Pai, seu Pai, a meu respeito e a seu respeito. E ele pede que segundo a riqueza em glória, ou seja, sem limite algum, com todo o seu poder, com toda a sua força, com toda a sua glória, Deus faça isso que ele vai pedir. E você precisa prestar atenção, porque aqui está a sua necessidade, irmão. A minha. Diante desse evangelho, da obra de Deus em Cristo, mas também que nos chama para as obras, Ele nos chama para viver uma vida que vale a pena, e você quer viver uma vida significativa, uma vida que vale a pena, você quer ter essa causa maravilhosa, Ele ora suplicando para que os crentes, o quê? Como que eles vão conseguir cumprir essa meta? Como que eles vão conseguir? Ele fala no 16, que segundo a riqueza em glória, esses crentes sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo. A força não é sua. A nossa força nada faz. A força não é sua, mas vem do Espírito Santo. Você faz, não na sua força, mas na força do Espírito Santo. E como que é isso? Habitados por Cristo. E você sabe que essa habitação é o próprio Espírito morando em você, né? Porque Cristo habita em você. Você pode dizer, não, eu aceitei a Cristo, até pedi a Ele que morasse no meu coração. Eu quero, Senhor, que o Senhor esteja no meu coração. Tá, mas essa habitação aqui, que é através do Espírito Santo, não é um habitar daquela pessoa que está hospedada na sua casa. Essa habitação aqui indica o dono da casa. Que ele habite em você como dono da casa. A carta gêmea de Efésios, que é Colossenses, ele também fala, habite ricamente lá. Mas lá ele fala, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Então, a habitação de Deus em você é a palavra de Cristo habitando e funcionando em você pela ação do Espírito Santo, que habita em você. É assim que Cristo opera na sua igreja, em você. Com a palavra dele, né, que faz todas aquelas coisas, corrige, educa, exorta, tudo aquilo, ela atuando, operando em você pelo poder do Espírito Santo. É assim que ele habita em você. E ele está pedindo, Senhor, eu estou implorando ao Senhor pelos meus irmãos, Efésios, pelos meus irmãos crentes em 2020, que isso aconteça. E ele também ora para que os crentes estejam arraigados, aqui fala de raiz, de árvore, uma raiz bem firmada, arraigados. Aí ele usa uma outra palavra semelhante, alicerçados, ou seja, com um alicerce muito forte. Onde? No amor. No amor. A igreja tem poder de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer quando ela está alicerçada no amor, segundo Deus. Não dá tempo de explicar aqui o amor segundo Deus, mas a maioria de vocês já me ouviu pregar isso aqui, sabe disso.
E ele fala, irmãos, aqui dá vontade de sair correndo assim, sabe? Já teve vontade de sair correndo? Verso 18, ele quer, e eu quero, você quer conhecer completamente. Conhecer completamente, a fim de poder compreender com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, verso 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, olha isso, irmão, conhecer completamente, presta atenção, com todos os santos, não é sozinho. Você não vai conhecer o amor de Cristo, porque amor implica em doação, amor implica em outro. Você não vai conhecer o amor de Cristo sozinho. Eu entendo você que está participando pela internet, talvez se todos viessem aqui não teria lugar. Eu entendo tudo isso, não pense que isso é um tipo de afronta para você que está participando pela internet. Mas não dá para ser igreja pela internet. Está entendendo? Não preciso conhecer você, eu preciso olhar para você, você tem que olhar para mim. Nós temos que nos esforçar pela unidade, isso está na Bíblia. É isso que está no centro da oração de Jesus em João 17, que eles sejam um. Não dá para ser um virtualmente. Eu tenho mais de milhares de pessoas que são meus amigos no Facebook. Lógico que não são, irmãos. Não são. Tem que haver, porque Deus usa a igreja para edificar a igreja, então Ele usa a mim para edificar você e usa você para edificar a mim. Ele diz, conhecer essa plenitude do amor de Cristo, só na igreja, só como igreja, só na congregação, só não abrindo mão uns dos outros, mesmo que sejamos pessoas difíceis, mesmo que sejamos pessoas complicadas, todos nós, irmãos, podia estar lá na Bíblia, né? Todos vós, irmãos, fostes mala sem alça. Não, ainda são mala sem alça. Todos nós, em alguma medida, sabe, nós temos as pessoas que a gente quer. Eu prefiro estar com fulano do que Beltrano. Pode ser, a gente nem consegue estar com todo mundo. Mas nós temos que, independente se o seu irmão é um mala sem alça, você deve amor a esse irmão, porque você só não sabe onde que a sua alça está quebrada. Você só não se identificou, mas aquele irmão, mala sem alça, pode ser que em algum momento te ajude a falar, eu vi que está trincado aqui, né? Machuca a mão, né? Quando pega aqui em você, né? Porque é com todos os santos que nós vamos conhecer, e esse conhecer completamente, ele indica relacionamento, um relacionamento com Deus, que também é um relacionamento com a igreja. Veja que a barreira de separação foi quebrada, e onde é que isso vai dar? A plenitude, a dimensão é toda a plenitude de Deus. Paulo, mas toda a plenitude de Deus, você está dizendo que nós podemos alcançar toda a plenitude de Deus no limite do que é ser imagem e semelhança de Cristo? Sim. Dentro do processo que é o Senhor quem está realizando na nossa vida? Sim. De fé em fé, de glória em glória. Mas como? Não, me fala como então. Irmão, aí você tem que ter entendido capítulo 1, capítulo 2. Porque é obra de Deus. É lógico que é impossível para mim, é lógico que é impossível para você. Mas não estamos falando do que nós estamos fazendo, mas nós estamos falando do que Deus está fazendo na nossa vida. É obra de Deus. Ele está pedindo a Deus, é por isso que ele faz uma oração, ele não fala com os Efésios, que vocês sejam assim, mas ele fala, eu estou pedindo a Deus isso para vocês. E Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, não é? E Ele continua nos construindo o resultado, verso 21. Glória a Deus. Essa glória é manifestada na igreja em Cristo Jesus, porque os dois são um. É o corpo e o cabeça. Quanto tempo? Por todas as gerações e para todo sempre. Amém. E aí como é que a gente leva isso para a nossa vida? O que você precisa fazer diante dessa palavra? Primeiro você tem que saber que todos, em todos os lugares, devem conhecer o Evangelho de Cristo. Essa é a causa da igreja, essa é a nossa causa. Uma igreja local, como a nona igreja, deve viver para a causa
de Cristo. Todo lugar, todas as pessoas conheço. Se você conhece a Cristo, isso indica relacionamento com Cristo, não apenas que você já ouviu falar dele na Bíblia. Indica relacionamento, indica oração, leitura da palavra, indica submissão a Cristo. Você não está preso às circunstâncias, você pode estar preso até na cadeia, igual o apóstolo Paulo, mas as circunstâncias não controlam a sua vida, você é prisioneiro de Cristo. Você está enfrentando um casamento difícil, você é prisioneiro de Cristo, não do casamento difícil. Você está com problemas no trabalho, você não é prisioneiro de um trabalho ruim, você é prisioneiro de Cristo atuando lá naquele lugar. Você não é preso das circunstâncias, você é prisioneiro de Cristo, e você vive para a causa de Cristo, e é lá no meio dessa prisão, que Cristo te dá a glória de ser abençoador, não somente de se manter firme e feliz, mas de ser abençoador para gente que está muito longe, como foi o caso do apóstolo Paulo. Mas talvez você esteja perdido aí, prisioneiro dos seus desejos, e eu quero te lembrar, você que é crente, tem que virar essa chavinha aí. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem pessoas que estão procurando tudo, resolver tudo na vida, e se sobrar um tempo eles procuram Deus. Não vai funcionar jamais. Se você crê em Deus, você tem que buscar Ele em primeiro lugar. As outras coisas são as outras coisas. Tudo mais entra no saco das outras coisas. A primeira coisa, a especial coisa, é o reino de Deus, a sua justiça. Se você fizer assim, confiando nele, Ele vai atuar na sua vida para o seu benefício. Paulo foi preso porque a igreja não entendeu plenamente a reconciliação. Eles faziam divisão, judeus e não judeus. Você também faz divisão? Não se misture com essa gentalha. Você também é da teologia da Dona Florinda? Você tem as pessoas que não dá, que o seu santo não bate. Peraí, isso é outra religião. Não pode haver separação entre nós. Não fuja das pessoas. Não fuja das pessoas que falam com você. Muitas vezes as pessoas falam com você a verdade, dói, você tem raiva da pessoa. Depois você vai, pensa e você vê que não é a pessoa. E que aquilo que você ouviu é importante para você. E você vai, lembra que você foi chamado para reconciliação. Você vai lá e agradece a paulada que você tomou. Paulada não, né, irmão? Paulada é meio pesado, né? Então vamos parar de dar paulada, né? Mas aquela repreensão em amor que você recebeu, né? Paulada em nome de Jesus não pode não, tá? Então já corrige aí, vai ler Gálatas 6:1. Fortalecidos, terminando, fortalecidos, habitados, amando a Deus e ao próximo, nós vivemos a igreja militante na expectativa da igreja triunfante. Acima de tudo, não desanime, porque nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus, porque Deus está agindo nas nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar para uma oração. Você pode ficar de pé, fechar os seus olhos. Você pode orar em relação a isso, que todos em todos os lugares conheçam o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa causa. Você pode orar para conhecer a Cristo por um relacionamento mais profundo, para ser prisioneiro de Cristo e não das circunstâncias, para colocar os seus desejos em segundo plano, para que, afinal de contas, a vontade de Deus seja feita na sua vida, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para que você se reconcilie com aquele que, porventura, você precisa de uma reconciliação, aí, de perdão, e vir à unidade com essa pessoa que é crente, que é a igreja de Cristo. Pode pedir ao Senhor para fortalecer você, para habitar você como dono da casa. Pode pedir a Ele que dê a você a graça de amar o seu próximo e para tirar de você todo o desânimo. E você pode confessar que você crê que Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai completar a obra na minha vida. Eu olho para a minha vida e vejo tantas deficiências, eu vejo tanta coisa que não é a expressão da glória do Senhor, mas precisa ser, meu Deus, precisa ser. E também nós oramos, Senhor Deus, ainda que nós não estejamos de joelhos, assim, numa posição, mas no coração nós estamos de joelhos, clamando ao Senhor, pedindo, Deus, tem misericórdia de nós. Que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, habitados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, que a nossa causa seja a tua causa, ó Deus, porque a causa do Senhor acabou sendo a gente.
O Senhor podia fazer qualquer coisa no universo aí, da tua vontade, jamais o Senhor precisava ter se feito homem, mas a tua causa fomos nós, e o Senhor veio nos alcançar. Nós te agradecemos, pedimos que também nós, como igreja, como corpo do Senhor, gente que tem a missão de levar o Evangelho, a gente faça isso, sem distinção de cor, e nem mesmo de pecado, mas com o alvo de que aquele que hoje vive no pecado, seja transformado pelo Senhor, para viver de glória em glória, para viver uma transformação progressiva, abençoada, crescente mesmo. Ó Deus, nós cremos que o Senhor continua agindo pelo Espírito do Senhor. Então Deus, nós nos entregamos a Ti nessa manhã. Pedimos então, Senhor Deus, que o Senhor nos levante o ânimo, e independente das circunstâncias, nós estejamos animados na expectativa de que o Senhor vai nos encher de toda a plenitude do Senhor, que o Teu Espírito Santo transborde da nossa vida, e que a palavra do Senhor seja nosso guia. No nome de Jesus nós oramos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmão.